Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Marco Cardoso aqui com vocês em mais um. Onde nós estamos? Estamos nos estúdios, da Hub Fiel, aqui dentro da Neoquímica Arena. Aí sim, né? Muito, Vamos para mais um, com mais um corintiano. Com mais um super corintiano que esteve aqui hoje, já fez o tour, fez com a família, que tem um filhinho lindo. Ligado 220, maravilhoso. Certo? Então vamos apresentar aqui o nosso convidado, executivo com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, inovação e estratégia digital, Atuou na liderança de grandes transformações em produtos, dados e engenharia em diferentes segmentos na América Latina. Hoje segue impulsionando a inovação e o crescimento com base em tecnologia, dados e cultura digital. Bem-vindo, Sérgio Irazi. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite, Com muito prazer estou aqui, principalmente aqui na casa do Todo-Poderoso Timão. É uma satisfação muito grande, de poder estar junto com a família e junto com vocês aqui para a gente bater esse papo, gostoso aqui, contar um pouquinho aí da história, da jornada, na minha vida de tecnologia aqui como um todo, Legal, obrigado por estar conosco, Obrigado por estar com a família e ainda num sábado, Então a gente tem muito que agradecer a você, que a gente sabe que não é fácil, Já tem a semana corrida e ainda está aqui com a gente, então o nosso agradecimento, tá bom? Maravilha, joia. Queremos entender sua trajetória profissional, como que você chegou, no seu momento atual, na sua cadeira atual. Então vamos voltar um pouquinho lá atrás, entender, onde você nasceu, um pouquinho do contexto familiar. Ótimo, excelente pergunta, E toda vez que essa pergunta vem, a gente fica refletindo, sobre o nosso passado, e o passado, realmente me trouxe aonde eu estou, Por quê? Eu nasci numa cidade de 30 mil habitantes, numa cidadezinha pequena chamada Adamantina. Sou filho de descendentes japoneses, Então, nasci no sítio praticamente lá, então tive toda uma infância dentro de um contexto ali de situações mais difíceis, Então, naquela ocasião, Quando eu olho para trás, eu faço as analogias, da vida profissional com o que eu tinha lá atrás, assim, eu vejo que desde criança eu fui muito incentivado a inovar, Porque as condições que nós tínhamos naquela época, de você ter acesso a brinquedos, ter acesso a várias questões, várias coisas, objetos, assim, E quando você mora no sítio, você não tem nenhum recurso, Então isso, desde pequeno, me fez muito, assim, utilizar, a criatividade, a capacidade de engenhar para se resolver com o que você tinha aqui lá na mão, naquela época, Então, assim, é muito gostoso lembrar, de tudo isso na infância, de toda aquela vida que é diferente que a gente tinha, numa vida morando no sítio versus hoje, os meus filhos, morando aqui, participando de toda essa transformação, essa movimentação, e vivendo na cidade grande aqui. Então, todos eles nasceram em São Paulo, Então, são mundos totalmente diferentes, Mas eu gosto muito de recordá-los sobre a minha infância, Assim, então, de fato, é muito gostoso de lembrar de tudo isso. E, assim, minha família é uma família grande, Eu sou o 8º filho, Então, você imagina como é que é ser o 8º filho. E eu ia lhe perguntar, seus pais são descendentes, já é uma geração posterior àquela que veio do Japão para cá, ou eles são japoneses mesmo? Minha mãe nasceu no Japão, ela veio de navio, com 4 anos de idade, ela chegou no Brasil, junto com a família ali da parte dela, e meu pai nasceu já no Brasil. Então, assim, eu sou o Nisei mesmo, que a gente fala, Isso, que é a segunda geração ali, de fato, da colônia japonesa, tá? Que era uma situação muito difícil, Porque se migrava pela dificuldade primeiro, Então já vinham com uma dificuldade, então criou toda a vida, e hoje vocês têm aí, graças a Deus, uma situação bem diferenciada já, Exatamente. Então, assim, toda essa jornada, assim, quando a gente olha, a nossa história, assim, é muito gostoso de reviver tudo isso, relembrar tudo isso, Então, eu mesmo, assim, quando eu falo para os meus filhos, como que era a vida, lá no sítio, há 40 e tantos anos atrás, versus o que é hoje, assim, eles não falam, nossa, era assim mesmo, Então, esse dia eu estava até contando para ela, falou, gente, assim, vocês não sabem o que é adrenalina, Falei, adrenalina é você
ter que levar uma marmita lá pros seus pais e passar no meio do pasto e fugir de um boi que tá correndo atrás de você, né? Verdade. Como é que você faz pra... Né? Isso é adrenalina, né? Isso é diferente, assim, né? Eu cresci num sítio, né, na Paraíba, então até os meus 7 anos morei em sítio, e as memórias, assim, são incríveis, porque eu lembro de chegar em casa de noite e ter cobra enrolada no telhado, né? Quem não mora no sítio telhado, não sabe o que é isso. No telhado eu vou falar que tem de tudo, é cobra, é rato. E a luz? Não, a luz não, no meu caso, né, a gente morava no sítio, era sertão nordestino, né? Então não tinha luz, tinha candeeiro, né? Tinha lampião. Lampião. Eu peguei essa época de lampião então, assim, também. Imagina, luz, energia era uma coisa da cidade grande. Imagina. Então, mas isso só para contar para as histórias, né? Que assim, né? Para todo mundo que tem a possibilidade de assistir, que assim, não é fácil não, né, gente? Não. Pois não muitas vezes, né, a gente fala, nossa, hoje o Sérgio é um executivo, né? Assim, ele tá bem sucedido, mas da mesma forma, né, você, Maria, assim, que você tá aqui hoje sempre apresentando, né, assim, legal, mas ninguém ainda não conhece, né, quais são as nossas origens, como que a gente veio, e assim, é muito gostoso de relembrar, né, de tudo isso, né, e de como a gente trilhou esse caminho, né, e estamos aqui hoje, aqui muito bem, assim, né. E tem uma coisa que é muito importante que eu acho, Sérgio, eu falo para Maria, não tive, obviamente, a mesma dificuldade que ela teve, muito longe disso, né, mas é isso que nos torna fortes, né? É isso que nos torna preparados para passar por adversidades que muita gente acaba caindo pelo caminho, né? Perfeito, exatamente. Então, acho que nesse contexto, né, que eu trouxe aqui um pouco para vocês, assim, né, de quando eu olho para trás, né, assim, o quanto que, né, não só eu, mas assim, a minha referência de vida, minha mãe, né, meus pais, né, eles tiveram essa capacidade, né, de se reinventar lá, de inovar, resolver as questões para 8 filhos, né, assim, tinha que fazer com o que dava, uma resiliência absurda. Sim, né? E transmitindo isso pra gente seguir a linha, né, assim, sempre ser boas pessoas e seguir adiante, perseguindo sonhos, né, o que a gente gostaria de seguir na vida, tá? Então, assim, essas referências todas do passado é algo que eu tento trazer para as minhas crianças, né, para os meus filhos também, porque naturalmente hoje, assim, a gente sempre quer o melhor, né, para os filhos. E a gente criou uma bolha em volta deles hoje, naturalmente, né? Por conta de todo esse contexto, né? Assim, de segurança, né? Enfim, da capacidade hoje financeira que a gente tem comparado ao que a gente não tinha lá atrás. Então, é muito diferente, mas eu sempre tenho que trazer todos esses princípios, né? Principalmente essa questão de ter essa resiliência, né? De não desistir das coisas, de perseguir, de sonhar, né? E de correr atrás. Que você consegue, né? Então, hoje, né, eu mesmo olhando, eu não imaginava que eu ia tão longe o quanto eu já fui e não quero parar por aqui, estou indo muito mais, estou buscando, tenho bastante ambição, né? E transmitir isso, né, para as gerações, né? Cada vez está sendo mais difícil, né? Pelo que a gente observa aí, né, diante das novas gerações que estão chegando, assim, que tem sempre uma boa discussão, né? Acho que cabe uma discussão de horas e horas sobre comportamentos. Com certeza. Né, de como isso está mudando ao longo do tempo, né? E conta pra gente, essa infância foi toda lá no interior? Em que momento, como é que era o aluno, né? O Sérgio Irazi lá como aluno, era aquele mais concentrado, era mais bagunceiro? E como é que vai chegando isso até o momento que você sai de lá do interior? Que momento... Isso também é uma outra decisão difícil, né? Você abandona, entre aspas, né? Seus pais, né, seus irmãos, eventualmente, para arriscar para algo que é diferente, né? E quando a gente volta lá atrás, né? Hoje tudo parece muito fácil, porque eu falo assim, o mundo ficou muito menor, né? Eu falo assim, quando eu era pequeno, era difícil imaginar que um dia eu ia ter a possibilidade de ir até a Europa ou ir até os Estados Unidos, né? Eu falo assim que meu mundo era o meu bairro. Exatamente, né? Perfeito. Então, conta um pouco aí dessa história, dessa jornada até você estar aqui em São Paulo. Legal, maravilha. Eu vivi no sítio também até os 7 anos de idade, né? E meus pais tomaram a decisão naquela época de fazer uma mudança para a cidade de Marília, já uma super cidade muito maior do que a Adamantina, né? E lá eu fiquei a parte da adolescência, né? Até entrar na faculdade, eu fui fazer a FATEC em Ourinhos, tá? Com 17 anos. Então eu fiquei dos 7 aos 17 anos, né? Na cidade de Marília. E ali trabalhando em cima, né?
do que eu conseguia, né? Assim, então, mesmo mudando para Marília, saindo do sítio, então, assim, o nível de dificuldade ainda era grande, né? Meus pais, eles foram para o Japão, né? Quando eu era pequeno ainda. Eu aprendi muito, assim, acho que desde novo, né? Assim, com 16 anos, praticamente eu já estava morando sozinho sem os pais, né? Porque meus pais foram, né, para o Japão para melhorar, né, a condição de vida da família e tudo mais. Então, desde novo, já, vamos dizer que fui forçado a aprender lições duras, assim, né, mas foi muito importante, né, assim, na linha de ter, né, resiliência, concentração, foco e não dispersar, não se perder, né, porque nessa fase de adolescência é uma fase bem crítica. É uma fase perigosa, né? Perigosa, tá? Mas foi muito rico, né, assim, isso me ajudou demais aí também na formação da pessoa que eu sou hoje, né, assim, né? E a cultura japonesa, eu acho uma cultura muito, muito bonita, uma cultura muito correta, né? E até eu acho que os pais têm um perfil também mais rígido, né? Correto, exatamente, assim, a cultura japonesa, ela é mais fechada, né, assim, naturalmente, e eu acabei não respondendo a sua pergunta anterior, como é que a minha característica, né, quanto criança e jovem adolescente, né, assim, sempre fui um típico japonês tímido, quietinho, né, de sentar na frente ali, né, na cadeira nas aulas, né, sem muita comunicação com a sala como um todo, né, não fazia parte da turma da bagunça, né, sempre muito recatado ali nesse sentido, tá? Então, hoje quem me vê o Sérgio falando, vê o Sérgio apresentando, falando, nossa, como é que você era na infância? Eu falei, você não vai acreditar. Minha primeira apresentação que eu tive que fazer na vida, na faculdade, eu simplesmente travei, né, assim, eu não consegui falar e graças aos colegas que assumiram e tocaram, assim, mas ao longo do tempo fui aprendendo, né, naturalmente aí, hoje eu consigo, né, desenrolar qualquer tipo de situação, mas naquela ocasião, diria que até os 20 anos de idade é aquele japonês 100% quadradinho, quietinho, seguindo a rígida, né, essa imagem que você comentou, né, Maria, assim, da cultura japonesa, mais recatada, né, mais fechada, né, menos carismático, assim, no sentido de colocar para fora, né, assim, tudo que você está pensando, né, ou que você entende que você pode colaborar de forma diferente, né, sempre num modelo muito mais recatado, assim, né. E como que foi o seu primeiro contato com tecnologia? Meu primeiro contato, eu lembro que eu estava no último ano do colégio, né, do colegial, e eu vi, na época, eu tinha recebido um panfletinho, né, de cursos, sabe, que tinha, na época, acho que cursos de Windows 11, Word, essas informática básica. Windows. Já era novidade. Exatamente. Já era novidade. Pra minha época não era o MS. Não, ele nem viu o MS-DOS, então eu já agora me senti mais velho. Aí me atraiu, né, assim, e aí na época que meus pais estavam no Japão, né, então graças aí pro Japão, né, que eles tiveram, eu tive condições, eles falaram, vai lá, vê quanto custa, né, e aí eu consegui fazer o primeiro curso, né, já de informática básica, e me atraiu muito, assim, né, essa capacidade, o potencial que a informática poderia trazer, né, eu sempre falo, na época era informática, né, informática básica, e aí eu gostei desse negócio, sabe, eu falei, poxa, que legal, que bacana, né, dá para fazer muita coisa legal, muita coisa diferente. E eu tô sentindo que esse negócio é um negócio do futuro, né? Você acertou, hein? E de fato foi uma das escolhas onde naquele ano eu precisava escolher ano de vestibular, quais cursos eu ia prestar, tal, e escolhi fazer a FATEC, né? Uma das opções era a Faculdade de Tecnologia, na época o nosso querido processamento de dados, né? Era o nome do curso. E deu certo, eu consegui fazer o curso de processamento de dados na cidade de Ourinhos, que era próximo ali de Marília, né? Tá, ok. E aí na época da faculdade já apareceu a primeira oportunidade profissional para você ou já tinha aparecido ali um pouco antes? Conta pra gente. Na faculdade, assim, eu gostei muito de ensinar, eu gosto muito de ensinar, né, assim, de trazer, né, conhecimento, compartilhar conhecimento. E aí, assim, minha primeira oportunidade de fato foi dar aula particular. Né, eu sempre fui meio, como se diz, uma pessoa mais inquieta nesse sentido. Eu preciso fazer alguma coisa, como é que eu faço? Eu nunca fui de esperar, então eu mesmo, por conta própria,
né, me oferecia para dar aula de particulares, e comecei dando aula particulares para qualquer tipo de idade, assim, né, para ensinar a mexer na informática básica, porque eu já tinha esse conhecimento. Na faculdade eu tive contato com todo o MS-DOS, COBOL, com todas as linguagens ali também, mas era muito difícil, você não tinha campo, né, de trabalho, certo? Eu lembro que na faculdade eu distribuía currículo impresso, batia porta em porta nas lojas, nas indústrias, tentando entregar um currículo e raramente, assim, nunca fui chamado, vamos falar de verdade. Até porque era muito avançado para a época para o pessoal usar, né? Exatamente, né? E depois, logo na sequência, eu comecei a dar aula também, né? Assim, tanto em escola de informática mesmo, né? Em escola de informática básica, e depois no colégio técnico, né? E já fazendo, aí depois foi para um estágio mais formal na primeira empresa de internet da cidade que chegou. Se eu não me engano, essa é uma história muito parecida com a do Eliel. Um abraço, Eliel. Que ele falou também que começou assim, dando aula ali particular, daqui a pouco estava dando aula, depois criou a escola dele, alguma coisa assim. Se eu não me engano, eu preciso recordar lá do episódio, lá do começo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Se vocês estiverem ouvindo aí um ruído de fundo, né, como a gente está gravando aqui nos estúdios, né, da Hub Fiel, aqui, agora, nesse momento no estádio, está tendo um evento, né, aqui na Neoquímica, então esse ruído é só por conta disso, gente, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Depois nós vamos pedir pro nosso editor fazer umas mágicas aqui. Tá tendo evento aqui, ó, já que eu acho que teve escola de samba, se duvidar a gente já passa lá, já termina o dia lá. Depois da feijoada. Depois da feijoada, então ignorem aí o ruído. Desculpa, Sérgio, realmente só para dar aquele aviso, né? Tá certo. E aí, então, você conseguiu essa sua primeira oportunidade de estágio, é isso? Exato. Assim, no estágio, meu primeiro estágio na área mesmo de informática foi numa lotérica, numa empresa lotérica, né, da cidade, e junto, em paralelo, eu consegui no provedor de internet, né? Esse foi o primeiro provedor de internet, para quem, né, lembra ali, né, daquele modelo, né? A gente tinha 14 modem, começou com 7 modems discados, e depois nós dobramos de tamanho, foi para 14 modems discados para atender a cidade de Ourinhos, para entregar a internet. O povo nem sabe o que é modem, porque já está tudo ali embutido, tudo tão fácil, né? Exatamente, né? Nem sabe a dificuldade que era configurar os jumperzinhos lá na mão para as coisas funcionarem. Né? E eu comecei fazendo suporte técnico, né, assim, atendendo, né, assim, indo nas casas das pessoas porque não conseguiam conectar na internet, né? Então tinha todo tipo de cenário, né, de atendimento e de suporte que vocês possam imaginar, né? Assim, que saudade dessa época. Era tudo mais simples. E aí, conta um pouquinho mais até você chegar na sua primeira experiência de liderança, vamos colocar assim. Eu diria para você que logo depois do estágio, minha primeira experiência de liderança foi a ousadia de empreender. Né? Desse estágio da lotérica, né, o proprietário da lotérica, ele falou: Sérgio, assim, o que tem de diferente para fazer, olhando a área de tecnologia como um todo, assim, ele também é uma pessoa muito visionária, o que você acha que dá certo? E como eu já estava com a experiência do provedor de internet, de páginas de internet, eu dei a sugestão, falei: olha, podemos fazer umas vitrines virtuais, né? Ou umas páginas de internet. E ali já comecei a minha primeira empresa, junto com ele, junto com outro sócio, e a gente começou, né, a trabalhar, né, e começou a construir a empresa, sendo a primeira empresa de desenvolvimento de internet da cidade. Isso me enriqueceu demais, assim, nessa questão, né, de você realmente entender, né, na dor, né, como a gente fala, a gente aprende na dor, né, como é que é ser empresário, empreendedor, né, como é que você faz as coisas acontecerem, como é que você monta um time, como é que você organiza. E ali foi uma grande escola, assim, já de partida para mim, né, de entender todas as questões críticas do negócio, começando pelo processo de vendas, por exemplo, né, assim, porque eu mesmo batia novamente de porta em porta com um folder impresso na mão, querendo vender um site digital. Não, quer dizer que não tinha um tablet, um celular para você imagina mostrar, a cena, né? Falou: você não quer entrar na internet, tem uma página, olha, como funciona? Você abre o folder, funciona assim, né? Na cidade foi muito bacana ali, foi uma experiência excelente. Muito legal. Ficamos um período ali de quase 3 anos, né? Evoluindo, desenvolvendo, até conseguir começar os clientes em São Paulo. E aí tivemos a oportunidade de falar: olha, eu vou para São Paulo, abrir frente comercial para São Paulo.
E vim para São Paulo, naturalmente, e aqui é outra realidade. São Paulo é surreal, né? Assim, quando você vai comparar a realidade do interior com São Paulo, é surreal ainda mais naquela época, né? Eu falo, Sérgio, que igual a São Paulo, não tem muitas cidades. Inclusive, quando a gente pensa em Estados Unidos, tudo pensando no volume de população, volume de carros, no volume de negócios, são poucas cidades no mundo todo que têm um movimento e propiciam o que você quiser. Perfeito, exatamente. Há muito custo. Exatamente. Não é fácil. Exatamente. Né? Não é fácil, mas é a cidade das oportunidades, né? É justamente nesse mindset que eu vim para São Paulo. Naturalmente, né, assim, acho que começou a ter um desalinhamento, né, entre os sócios da companhia, porque eu queria trazer a agilidade, a dinâmica que o São Paulo exige, que as empresas de São Paulo cobram, e não estava dando certo com a dinâmica do mindset da turma das cidades pequenas. Então, assim, vocês sabem que eu estou falando sim. O nível de urgência, a celeridade é tudo diferente, né? Então, o porte dos projetos são muito diferentes. Eu falei, olha, gente, assim, então, para mim, acho que já que eu estou na terra da oportunidade em todos os sentidos, como você falou, né, Marcos? Tanto de acesso, tecnologia, empresas, oportunidades, trabalho, treinamentos, tudo, eventos. Né? Eu falei, olha, daqui eu não saio. E aí eu fiquei e sempre, a partir dali, eu sempre busquei trabalhar em desafios que gerassem impacto, assim, tá? Então, aí na linha de, né, como eu fui construindo minha carreira de liderança, né? Eu trabalhei com implantações logísticas, né? Da TIM, quando começou a operação no Brasil. Nós estamos falando mais ou menos em termos de cronograma, você 2003, 2004, mais ou menos. Tá, ok. Né, que essas operações de telefonia começaram a bombar também aqui no Brasil. Aí, nesse momento eu já estava aqui e ajudei a fazer essas implantações da TIM, da Claro, né, Brasil aqui, né, em toda essa operação logística naquela ocasião. Né, e a partir dali eu já fui chamado sempre, né, para posições estratégicas executivas, já como sócio também dos diretores da logística que resolveram montar uma transportadora, eu também fui, né, assim, já fui convidado como sócio para poder trazer esse apoio, né, de desenvolvimento, de infraestrutura, né, para de fato habilitar as capacidades de negócio. Tá? Então, desde aquela época, eu tinha essa facilidade assim, de traduzir a necessidade de negócio versus o que a tecnologia precisava entregar para entregar valor. Né? Então, eu sempre tive essa facilidade de fazer esse tipo de tradução e de entregas. Né? Então, isso tem me ajudado demais. Aí. E eu, a partir dali, só fui evoluindo. Né? Assim, tive a experiência... não vou contar toda a história, mas assim, eu acho que na minha experiência profissional que eu gosto, assim, que trouxe impacto e que eu trabalhei com bastante propósito, foi conseguir montar a maior corretora digital de seguros do Brasil, né, a Minuto Seguros. Então, tirar a ideia do papel e colocar de pé, implementar, escalar. Hoje, a Minuto Seguros ela já foi vendida para Acreditas, né, também. Eu ajudei também, né, como líder, né, de tecnologia, né, executivo, a organizar a Repom Meio de Pagamentos. Ela foi comprada pela francesa Edenred, né, que é do grupo Ticket Accor. É a maior operação de frete e hospedagens do Brasil também, né? Então foi um desafio muito interessante de transformação também, né? Assim, na Minuto Seguro, só dando um passo atrás, a primeira compra digital lá em 2011 foi feita numa cidade a 300 quilômetros de Manaus e a pessoa tinha que andar 300 quilômetros para fazer a vistoria da Bradesco para validar o seguro dele. Eu falei, poxa, olha que legal, né? Olha o que a gente está construindo, né? A disrupção que nós estamos montando. Sim. Né? E esse processo de transformação, e era o indicador que tinha dado certo, né? Já era o início da companhia. E na Repom, o desafio de transformação digital de que você, olha, fretes e pedágios, como é que a gente vai lançar um aplicativo, como é que você imagina que um caminhoneiro com mãos calejadas de trabalho vai conseguir operar um smartphone? Isso é impossível, né? Naquela ocasião ninguém acreditava. A gente lançou os primeiros aplicativos e foram um sucesso, né, de utilização e de adoção também. Então, assim, sempre projetos gostosos, assim, né, de inovar, você inovar e trazer essa transformação impactando, facilitando, né, o cliente. Então, assim, eu sempre venho trabalhando muito, né, desde 2011, trazendo o cliente no centro de como a gente melhora a vida do cliente, como a gente aproxima tudo isso, né, tira essas intermediações no meio do caminho para que isso fique uma experiência bacana ali, né, digital, né? E isso é muito legal, porque muita gente, às vezes, vai atrás da tecnologia, primeiro,
e depois fala, não, eu preciso implementar essa tecnologia na minha empresa, no meu ambiente de trabalho, no meu departamento, mas não olha primeiro a necessidade. Qual é a necessidade que o negócio precisa? É ali que nasce o desejo de procurar, e não o contrário, né? Porque alguém falou que tem uma tecnologia nova disponível que você tem que correr para ela. É o que o teu negócio está precisando, porque às vezes você não precisa do que está saindo agora. Exatamente. Às vezes você está precisando do básico, né? Exatamente. Eu falo que às vezes tem empresas, Sérgio, na minha carreira que eu passei, assim, gente, vocês não têm ainda um formulário, vocês não têm um processo. Não adianta você querer informatizar aquilo que você não tem uma recorrência, né? Algo que você não conseguiu estabelecer um mínimo de padrão, né? Eu falei, porque a tecnologia nasce para transformar inicialmente tudo aquilo que era operações em formas padronizadas. Exatamente. Então, se você não faz essa etapa, o que você está fazendo, né? Às vezes você está comprando tecnologia que não vai se adequar ao seu negócio. E aí que muitos projetos fracassam, né? Exatamente. Quando você tem essa ótica, né? Esse viés, assim, né? Mais tech for tech, né? Sem realmente, de fato, entender qual o problema, né? Você está, de fato, resolvendo, né? Realmente tende a ter muito fracasso nos projetos e decepções, né? E uma forma que eu aprendi muito ao longo da minha jornada, né? Que tem me ajudado muito aí, né? A evolução, né? E trazer tecnologias para realmente focar é trazer o cliente no centro, num ponto de vista sempre, né, central de qual a dor do cliente, que tipo de problema a gente resolve, que tipo de solução a gente traz, e também numa visão colaborador, a dor do colaborador, de fato, o que a gente está agregando, né, assim, para o trabalho do dia a dia. Tá? Então, assim, trazer essas duas visões com muito pé no chão, uma boa discussão, né, sobre o problema, né, e não sobre a solução em si, né, ajuda demais aí que você ser muito mais assertivo, né, e conseguir aquele resultado que você está buscando, tá? Então, realmente, fazer uma inversão de discussão, assim, nesse sentido é muito saudável, né, e ainda vejo também muitas empresas ainda Muito, né? que falam que traz o cliente para o centro da discussão, mas ainda estão fazendo as suas priorizações, né, com outro viés ali, né, não realmente, de fato, colocando a pessoa, o cliente no centro ali das operações. Às vezes tem gente que não faz nem que, como o Jeff Bezos falou, né, que faz uma reunião e deixa uma cadeira vazia lá, dizendo assim, esse aqui é o cliente, né? Às vezes não traz nem o cliente que já compra, né, para aproveitar. Vem cá e me conta qual foi sua experiência, né, de compra com a gente, seja no nosso site de e-commerce, seja na loja, seja onde quer que seja, né? Qualquer canal de comunicação. Exatamente, é sempre o mesmo desafio. Eu vou falar para você que é um desafio grande, assim, tanto de empresas pequenas que startups, né? Minha carreira toda eu sempre trabalhei, maior parte dela em empresas startups ou médio portes, até empresas grandes. Eu tive passagem também pelo Itaú, né? Então, assim, consegui transitar, eu diria, minha experiência de liderança profissional, consegui transitar em todos os portes de empresas, startups do zero, startup crescendo, empresas médias, empresas grandes, operações gigantes, né? E o próprio Itaú, que é um gigante global também. E hoje eu estou no Maicon, consórcio digital, né? Que a gente tem trabalhado muito forte, né? Para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos através de consórcio, né? Ou seja, para ter o primeiro bem, né? O primeiro imóvel, a primeira casa, ou até mesmo para se capitalizar, ter alavancagem financeira como investidor, né? Então a gente tem esse propósito muito grande. É uma empresa muito menor do que o Itaú, mas também que sempre é na linha que eu trouxe, né? Todas as passagens que eu tive em todas as companhias, sempre com muito propósito de trazer um impacto real na ponta, que é para o cliente, que realmente que é onde que dá bastante orgulho, assim, de falar de todas essas conquistas, né? Quanto tempo tem a Maicon? A Maicon, ela tá fazendo 5 anos, ela fez 5 anos de vida, né? Então, eu sempre brinco, né? Ela é uma startup de 40 anos, porque o mercado de consórcio, ela nasceu, já foi criado por brasileiros, tá? Foi criado por brasileiros. E a operação do Maicon, ela antes com outro nome, né? Assim, com a Coimex, ela nasceu lá em Vitória, tá? No Espírito Santo. E ela vinha operando mais no modelo tradicional. Há 5 anos atrás, ela teve uma virada, né? Ela entendeu que, né, o grupo, né? Que faz a gestão do Maicon entendeu a necessidade, né, o espaço que tinha para uma virada digital, e foi feita uma spin-off no conceito Full Digital, e hoje a gente opera somente no Full Digital há 5 anos. Né? E eu cheguei com essa missão lá de trazer essa aceleração para a companhia, mudar a experiência do cliente e fazer a companhia crescer, né? E desafiar, de fato, né, os gigantes, aí, os bancos e todas as outras empresas administradoras de consórcio. Né?
E você tá desde esse início dos 5 anos? Não, eu cheguei faz 2 anos, tá? Com essa missão de reorganizar a casa, né? De tirar esses bottlenecks, esses gargalos, reestruturar as áreas, né? Fazer um trabalho de design organizacional, modelo de trabalho, modernização de tecnologia. A gente fala de startup, mas a gente sabe, né? As startups crescem do jeito que dá. Sim. Com débitos técnicos gigantes, né? Então, sim. chega uma hora que ele passa a ser um limitador de crescimento. Então, a minha chegada lá foi para revisitar toda a questão, né, de estrutura de pessoas, processos e tecnologia e modernização mesmo, de fato. Nesses 2 anos a gente evoluiu demais, a gente colocou o Michael numa esteira de crescimento bem relevante ali, né, de bastante exposição no mercado, e a gente está no caminho certo e está muito gostoso de fazer essa jornada, né, a gente tem tido muito êxito, né, a gente está bastante animado aí, né, para os próximos anos aí, vamos incomodar bastante aí os players do mercado, aí, os incumbentes que a gente fala, né, os tradicionais. Os tradicionais. Né? Muito bom. Você trabalhou um tempo, né, no Itaú aí, quase 4 anos. É um segmento bastante desafiador, né? Exatamente. Assim, tem o lado bancário, né, assim, ele é um mercado regulado, assim, tem essas questões bastante sobre a discussão é sempre o apetite de risco, né? Assim, no final do dia é isso. Então, antes eu estava fora do banco, né? Eu não entendia, né, como é que um gigante funcionava e como o banco funcionava e por que tanta demora para você conseguir evoluir, né, vários projetos, várias frentes, tá? Então, quando o banco, né, me chamou para participar do projeto de transformação do banco, para ajudá-los a tirar as ideias do papel, de fato, né, e colocar em prática, né? Aí eu comecei a entender de fato o que é um banco, o desafio dentro do banco. Eu tinha três frentes principais no banco, né? Uma, olhar a América Latina, né, para acelerar os países da América Latina na transformação digital, porque quando a gente compara a América Latina com o Brasil no setor bancário, ele é referência não só na América Latina, mas no mundo. No mundo todo, né? Então, meu desafio era como é que eu acelerava junto aos países, né, toda essa transformação, ou levando tecnologia produzida pelo Brasil, ou desenvolvendo para eles junto, em conjunto, lá entendendo as necessidades, né, e as particularidades, né, de cada país ali, tá? Então, tinha essa agenda super relevante ali, deu muito certo ali de fazer um trabalho junto com os países, então um trabalho de governança muito forte ali também. E no Brasil, olhar a agenda de clientes, como é que se organiza a visão cliente dentro do banco, né? Você faz uma modernização, uma visão de dados e de clientes muito focada em CRM, né? De CRM Growth, CRM de engajamento e retenção também, onde um banco tem uma série de unidades de negócio, multiprodutos, para você criar uma visão cliente de fato para 80 milhões de clientes. Então, a gente até brincava lá, né? Assim, uma fintech monoproduto não dá para comparar a um gigante como Itaú. Então, assim, tem muita diferença, né? Sim. De fato, os desafios, assim, são incríveis, assim, e de fato transitar dentro da companhia em várias áreas, né? Você influenciar, né? E também trazer tecnologia são desafios bem foram gostosos ali de trabalhar e desafiadores. Né? Você sabe que eu fico imaginando como é que é tentar implementar uma Gmood no banco, né? Gestão de mudanças. Então, quando você vai fazer uma mudança em algum software, tem aí o que a gente chama de Gmood, que é um documento que explica toda aquela mudança. Existe, às vezes, comitês e etc. Então, isso numa empresa comum, né? A gente acabou de implementar isso recentemente dentro lá da empresa, já gera um mal-estar, porque as pessoas não estão acostumadas. Imagina fazer isso quando você tem 80 milhões de clientes. Porque Exatamente. é aquela coisa assim, se você muda alguma coisa e vai parar para 80 milhões de pessoas, né? Então você tem que ter um cuidado, né? Porque não vai ser 10 pessoas que vão ligar para a empresa reclamando, né? Milhões de pessoas. Exatamente. Esse era um dos pontos críticos, assim, né? Porque o conceito de fail fast, né? Que todo mundo fala, né? Startup, experimentação, né? O banco ele começou uma jornada de modernização, de estruturação e transformação digital para poder ser uma empresa mais ágil. Então, isso envolvia tanto design organizacional, design de processos e design de plataformas, para ter essa autonomia, para ter menos riscos de quando você impacta, né? Você tem alguma publicação de uma plataforma que ele não faça o efeito cascata e derruba todo mundo, né? Então, assim, o processo de modernização no banco, né, ao longo de todos esses anos, visava você,
de fato, mudar o modelo monolito, conceito monolitos para conceitos produtizados, microserviços, né? microserviços modulares e com autonomia para os times, tá? Então, você imagina, você ter mais de 800 squads fazendo deploy todo dia, né? É um baita desafio. Então, exigiu muito uma questão de governança, ferramental também, processos, e uma atenção super redobrada ao apetite a risco, que são os impactos gerados por uma GMUD. Então, assim, o principal indicador, né, para a gente trabalhava lá é o cliente impactado. Esse é um indicador de negócio, né, mais relevante, né? Então, não dá para trazer para o campo do TI, tive 5 erros, MTTR, que é a Medium Time to Response, assim, o tempo de que você recuperou. A gente precisava olhar numa visão cliente, tá? Então, isso, com a modernização de tecnologia e processos, a gente conseguiu evoluir demais lá dentro, porque qualquer 1% de cliente impactado, 1% de 88 milhões, né? Muita gente, o problema, o barulho é muito grande. Então, o apetite a risco é o ponto-chave para esse tipo de organização, né? Para o setor bancário, né? E eu acho que não só o Itaú, mas os outros grandes bancões, como a gente chama aqui no Brasil, no final das contas, eles estão de parabéns. Porque concorrer com os novos bancos que nasceram como fintech, como o Nubank da vida, C6 Bank, etc., não é muito fácil, porque quando você já nasce digital, você já nasce numa outra estrutura, né? Agora, você nascer lá, na época em que você está falando da agência, um monte de controle. Eu falo isso porque eu trabalhei no banco. Meu primeiro trabalho foi no banco. Até a gente falou no episódio anterior, eu recebi uma listagem de manhã. Então, você ia sacar no caixa, você ia apresentar alguma coisa, eu lançava na mão, né? Porque o cheque, né, ou todas as documentações iam ser processados só à noite para no dia seguinte você receber uma lista nova, né? Então, todos esses bancos tiveram um trabalho gigantesco para manter a concorrência com tudo que veio depois do digital, né? Exatamente. Esse é o grande desafio, né, de quando você tem os sistemas legados, né? Você conseguir de fato, né, assim, manter essa ambidestria, né, que a gente fala, né, assim, de você cuidar do BAU, né, do as-is, né, saudável, e fazer essa agenda de inovação e modernização em paralelo, né, sem gerar esse impacto para o cliente, tá? Então, essa jornada, né, assim, que a gente falava, assim, ó, fazer tech for tech não é o caminho. O que a gente está buscando de fato, né? É gerar competitividade. Como é que a tecnologia consegue, de fato, gerar competitividade? Aí que entra toda essa questão, né, da modernização e como fazer isso, né? O desenho arquitetural, né, assim, de plataformas, de você trazer essa autonomia para cada um desses 800 squads ali, né? Assim, é algo assim, bastante desafiador e que os grandes bancos têm conseguido fazer. Sim. E que não tiveram, né, esse caminho digital, eles estão mais fazendo curto digital, agora, e fazendo bem feito, né? Fazendo bem feito. Porque assim, a gente brinca na nossa área que é mexer no avião enquanto ele está voando, entendeu? É isso, né? Isso, o avião está exatamente. voando e você está mexendo nas peças ali enquanto ele está voando. Então, eles têm evoluído muito, né, assim, muito forte mesmo, né, e todo esse processo de modernização do Pix, modernização do Open Finance, tudo isso aconteceu muito bem, já em esteiras modernizadas na Amazon, por exemplo, entendeu? Então, isso, de fato, todo esse processo de modernização, entendendo quais serviços de negócio, que a gente falava assim, ó, quais serviços de negócio serão modernizados, que traz impacto para a companhia, né, você consegue fazer todo esse processo de tecnológico que garante essa segurança para o cliente e foram esses desafios que a gente conseguiu resolver lá dentro do banco, né? E imagino que isso talvez tenha dado para ti aí um grande suporte para o trabalho que você está fazendo hoje, né? Na Micron, Sim, né? sempre, né? Assim, eu venho trabalhando assim na prática com metodologia ágil desde 2011, né? Obviamente o conceito de nuvem no Brasil em 2011 ainda não era muito forte ainda naquela ocasião, mas desde aquela época eu já aplicava conceitos em nuvens, né? E aí, assim, o que diferenciou essas experiências adicionais, vou falar que é como você opera em escala. Uma coisa é você operar e criar esse processo para funcionar com 2, 3 squads, 5 squads, e outra coisa é você operar com 50, 100, 200 squads. Então, lá no Itaú eu tinha, por exemplo, 50 pessoas comigo, ou 500 pessoas comigo, né? Então, você praticamente uns 35, 40 squads ali. Como que orquestra tudo isso dentro da minha comunidade, que era de CRM, né? E Latam, para você fazer essa orquestração. E sem falar em todo o impacto que você tem no ecossistema como um todo. E, como eu falei, eram mais de 800 squads espalhados pela companhia como um todo, tá? Então, fazer isso
em larga escala, que foi o grande aprendizado aqui, que hoje eu consigo aplicar, né, assim, muito bem aí em vários desafios aqui, trazendo essa contribuição, né, numa visão de arquitetura, visão de qualidade, né, uma visão de segurança, né, que é o nosso DevSecOps, né, de você conseguir colocar essa esteira para rodar, para valer, e juntamente com o próprio desafio cultural, né, que a gente sempre fala, né, assim, não é só você trazer ferramental, né, assim, o seu ferramental sem as pessoas, né, é o você não mais vai extrair difícil, valor, né? que é o mais difícil, exatamente. Então, assim, esse conjunto tem que andar junto, só a tecnologia sozinha ela nunca resolve, né? Exato. E essa experiência que eu fui agregando ao longo do tempo, que hoje eu consigo apoiar as companhias, né, assim, nas suas jornadas aí de evolução, tá? E hoje, cada vez mais, assim, ao longo dos anos, eu tenho atuado muito mais pró-negócio, frente negócio. Hoje eu tenho a cadeira comigo de produtos, né? E cadeiras de dados também. Então, assim, isso, mas na história profissional eu sempre tive, né, liderança de todas as cadeiras, de segurança, de infraestrutura, né, de desenvolvimento também, tá? Então, mas cada vez mais eu tô mais próximo do negócio, que realmente a gente fica trocando chapéu toda hora, né? E a gente consegue gerar mais valor para a companhia, né? Mas tendo isso uma é mais, visão mas 360. isso para a pessoa que começa na área de tecnologia, aí fica a dica, porque é isso mesmo, gente. A gente começa ali muito técnico, muito voltado ao desenvolvimento da própria tecnologia. Às vezes a gente nem entende muito bem direito por que a gente está fazendo aquilo, né? A gente não necessariamente está envolvido nos porquês, mas chega algum momento, né? E aí você falou bacana aí essa tua jornada, porque você fala, eu passei por segurança, eu passei por infraestrutura, passo pelo suporte, passo pela área de negócio, então você começa a se tornar um profissional mais completo. Inclusive, pessoal, um profissional mais visado pelo mercado. Né? Bom ponto, né? Assim, esses dias eu estava participando, né, de um outro painel, né, assim, de executivos, e a gente estava discutindo sobre carreiras, né, assim, carreira especialista ou carreira generalista, né, assim, sempre a boa discussão, Essa é a boa né? discussão, né? É a boa discussão também, que dá para ficar discutindo horas sobre esse tema, né? Acho que tem espaço para todo mundo, certamente, né? Eu acho que para todos os perfis profissionais, se você for um bom profissional, sempre você vai ter um bom espaço, sempre, né? Não importa para onde você escolha. Mas na minha visão, eu sempre escolhi, na minha decisão, ser mais generalista, não só sobre a tecnologia em si, mas também em multiindústria. Eu passei em indústria lotérica, eu passei em indústria de desenvolvimento de internet, sites, plataformas gerais, e-commerce, passei em operações logística, armazenagem, transporte, passei em meio de pagamento, frete, pedágio, eu desenvolvi tag eletrônica, passei em bilhetagem urbana, mobilidade, fazendo a operação de São Paulo, né, de integração de ônibus, trem, metrô, passei em seguros, passei no banco com multiprodutos, canais digitais, cartões, e aqui agora focado em consórcio, né? Então, assim, eu sempre acreditei que a inovação, por si só, ela não nasce somente naquela mesma indústria. Se você não tem um olhar para fora, poxa, eu tenho uma sacada, um insight lá fora, eu posso trazer aqui para dentro, de outra indústria, de outro mercado. Então, assim, sempre gostei muito da visão generalista, e ainda mais com o advento do AI, né, que acho que é uma outra discussão, né, que rende muito. Assim, na minha visão hoje, eu tenho um especialista no bolso. É isso aí. Meu celular, meu especialista em AI está no bolso. Só que me adianta eu ter um especialista no bolso se eu não consigo conectar os pontos, todo o ecossistema, tudo que está envolvido, como é que eu extraio o valor disso? Então, hoje minha visão generalista, essa capacidade de conectar os pontos, ter a visão do todo, eu consigo extrair valor de todos esses milhares de especialistas que eu tenho no bolso. Sim. Né? Então, muito assim, bom. isso faz uma diferença muito grande, né, de como você extrair valor da tecnologia hoje, que a AI chegou para realmente trazer uma mudança de era, né? A gente fala de era industrial, era de transformação da internet, agora era, de fato, né, da inteligência artificial generativa, e a gente está falando muito de disrupção da capacidade cognitiva das pessoas, que é as pessoas conseguirem entender, ele está empoderando todo mundo a ter o mesmo potencial cognitivo, de inteligência ou de informação, igual o que você tem, eu tenho, o que você tem, eu tenho. O que cada um vai fazer com isso, como cada um vai extrair valor disso para sua carreira, para o seu desafio pessoal. Hoje está todo mundo com a mesma capacidade. Antes não, antes você tinha, assim, de forma muito clara, ainda tem essas segregações, os silos e tudo mais, mas se você parar para pensar nesse ponto, da forma como eu estou trazendo, hoje todo mundo tem a mesma capacidade, os mesmos recursos aqui dentro do seu smartphone. Não, sem Né? dúvida nenhuma. Então isso é muito interessante
Não, provocar, e né? era uma das coisas que a gente estava conversando aqui no episódio anterior, justamente sobre isso, né? Você falou de capacidade cognitiva, né? Até comentei assim, uma das minhas preocupações é se a capacidade cognitiva de nós seres humanos não vai diminuir ao longo do tempo. Porque depende muito como a gente vai utilizar isso, né? Tô falando, Exatamente. uma coisa é eu pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V na resposta que foi dada ali, Uhum. e outra eu pegar aquela resposta e analisar aquela resposta e fazer os meus Crítica, né? neurônios aqui fazerem sinapses para eu entender aquilo que está ali, né? Perfeito, exatamente. Então, aqueles que são preguiçosos vão ficar mais preguiçosos, Não, ele vai né? acreditar cegamente no que ele está Né? recebendo, né? E aí, certamente, né, a gente sabe que a IA está aí, ajuda bastante, que tem um nível de assertividade bastante bom, mas onde vai ficar a criatividade do ser humano ali mesmo, né? A partir dessa informação inicial, né? Perfeito, Né? exatamente. Assim, eu vejo dois desafios. Eu concordo plenamente com o seu ponto, porque, né, quem não conseguir criticar, né, minimamente o que ele está recebendo, qual o resultado da aplicação da AI, a pessoa vai ficar vendida, né, É isso aí naturalmente. mesmo. E nós, como nós tivemos essa bagagem, né, assim, né, essa jornada, nossa capacidade hoje de crítica ela é muito maior do que as pessoas jovens que estão chegando que não tiveram essa experiência e também que vai ter esse tipo de desafio. Eu concordo que realmente vai existir esse desafio muito grande para eles, né? Eu não me lembro quem foi que falou, mas não são palavras minhas, mas eu agora não vou me recordar quem foi que falou, mas fala assim, nós somos privilegiados, por incrível que pareça, porque nós conseguimos migrar do mundo analógico para este mundo digital. Né? E quem está nascendo nesse mundo digital não tem necessariamente essa visão que a gente teve do mundo analógico, onde a gente era o search. Exato. Uhum. Né? O search lá do livro, o search que foi para a internet. Né? Então, tem essa diferença que essa geração precisa entender que nem tudo realmente sai pronto. Né? Não sai Exatamente. pronto, não é assim. Uhum. Né? É um facilitador, faz você talvez ser mais performático, ser mais rápido, né? Tendo mais proatividade para as coisas, mas se não pegar aquilo e realmente fizer uma análise em cima daquilo, de nada adianta, né? Número é número. Se eu pôr um número aqui, o famoso 6 e o 9, né? Exato. Se eu pôr um 6 aqui, você vai ver como 9, eu vou ver como 6. Então, nós vamos ter que discutir bastante para ver quem está certo e quem está errado, né? Exatamente. Realmente, as novas gerações terão grandes desafios, né? E o que eu vejo, né, assim, nessas novas gerações, essa questão de paciência, resiliência, de ir a fundo naquilo que precisa ir a fundo, né? Então, às vezes é muito superficial, né? Assim, então, o volume, né? O que eu brinco com a minha esposa, né? Com a Cris, eu falo, olha, você imagina, né? Assim, as crianças que ficam muito tempo dentro de uma rede social, né? Ele fica 15 segundos, 5 segundos num tema, ele rola o dedo e já mudou o tema. Você imagina a pessoa ficar um tempão dedicado a resolver um problema complexo. Ele não vai ter paciência para conseguir ficar sentado ali. Exato. Né? Ou para parar, para ir a fundo, avaliar. Então, realmente é um desafio muito grande. E a gente é beneficiado nesse contexto, nesse momento, né? Mas para as novas gerações, como a gente vai conseguir ajudá-los a conduzir, né? Esse conhecimento exploratório, enfim, né? De absorção é um desafio grande. Pessoal, não dá para ficar só na manchete. Ler a manchete não te traz a notícia. Exatamente. É verdade. O que mais tem hoje em dia na internet é isso. O pessoal inclusive, ainda arrisca comentar sobre a manchete. E às vezes fazendo alguma pergunta que tá. Não, faz um baita comentário com base num título, né? Exatamente. Inclusive, isso vai abrir para a gente ter um episódio especial para falar da educação, porque significa que a gente vai ter que mudar o nosso formato de sala de aula, porque vamos combinar que agora a nova geração vai achar um tédio ficar ali, Exatamente. né? Se aqui é tão rapidinho, imagina ficar prestando atenção, o professor falando, o professor escrevendo. Eu vejo que no futuro, de fato, haverá uma grande mudança nesse sentido. O setor educacional precisa se repensar, né? Eles já estão começando. Eu vejo que já estão começando a movimentar, né? Assim, acho que tudo que é um processo de mudança não é tão rápido assim, né? Como a gente imagina. Ela requer um cuidado, né, tremendo e vai uma jornada aí de anos. Assim como a gente fala, né? Qualquer desafio nosso em tecnologia que nós vivenciamos foram jornadas e a gente continua nessa jornada,
né, para sair do outro lado, tá? Então, realmente tem um impacto muito relevante e esse tema de educação, de fato, precisa ter um foco central. Alguns países já estão decretando como política pública, né, como você introduz a inteligência artificial na disciplina das crianças já desde pequenas, né? Então, É. é um tipo de preocupação que ainda o Brasil ainda vai É. precisar evoluir Então, bastante nesse sentido. e aí que me preocupa, não só como país, né? Mas como o mundo ficou muito veloz para tudo, não estou dizendo que isso seja uma vantagem, tá? Que isso seja bom. Mas o fato é, o mundo hoje é muito mais rápido para tudo, né? E existe, é o que você falou, uma dificuldade muito grande da gente acompanhar essas coisas, seja como uma pessoa física que está ali procurando um determinado assunto, como mudar o setor educacional. Uhum. Agora, o que me preocupa é a paralisia que nós temos enquanto nação para isso, né? A gente já sente hoje que o nível educacional é guarde os Sim, extremos, né? Mas no médio a gente é muito mais baixo do que o que a gente já tinha antes. O perfeito. Brasil vem caindo ano a ano em rankings de educação. Então isso me preocupa, né? Porque quem que a gente está formando para o futuro, né? Os que são bons normalmente estão indo para fora, Perfeito, né? Tem a exatamente. oportunidade e vão para fora. Como é que nós vamos, enquanto nação, superar os obstáculos num mundo cada vez mais adverso e mais rápido? Eu falo brincando, né? Eu trabalhei muitos anos na indústria farma, né? E a indústria farma, muitas delas se concentravam ali na Chácara Santo Antônio. E eu falo assim, quem era o concorrente? Era o concorrente que estava lá no mesmo bairro, Aham. né? A fábrica podia estar um pouco mais distante, mas o concorrente estava ali no próprio bairro. Hoje, a China entrega qualquer coisa aqui em menos de uma semana. No passado não era assim. Se Perfeito, você fosse perfeito. pedir alguma coisa, eu lembro de carta que eu mandava e a carta demorava 40 dias para chegar. Né? Então, inclusive, eu mandava várias cartas seguidas, que era para poder ter uma comunicação mais sequencial. Né? Então, hoje não dá para a gente agir nesse tipo de velocidade. A velocidade tem que ser muito maior. E aí eu vejo muito pouco acontecendo, sabe? Exatamente. Eu acho que existe esse desafio grande, né, no âmbito político, educacional e para próprias empresas mesmo, né, assim, hoje, né, assim, no dia a dia, porque 3 semanas atrás eu estive participando, né, de um encontro executivo no Google, né, aqui no Brasil, e justamente eles trouxeram esse ponto dessa preocupação que essa nova era, né, da transformação digital, da inteligência artificial generativa, como eles estão empoderando, mudando o comportamento, né, humano, assim, né, das pessoas, do público, eles estão transformando indústrias numa velocidade nunca vista, assim, imaginado Exato. antes. Então, quem que são, assim, o Brasil hoje está no ranking lá, segundo o Google, como o segundo país global de maior nível de adoção, né, de uso de inteligência artificial. O que significa isso? Também, em contrapartida, as pequenas e médias empresas brasileiras estão acelerando o uso, a adoção, e vão pôr em risco todas essas companhias que estão As grandes, remando né? nessa É, velocidade. Esse é um ponto interessante, assim, a capacidade de empoderamento que a tecnologia está trazendo. E outro ponto é como ela está mudando o comportamento humano. sim. O que significa isso? As pessoas não estão procurando mais produto, elas estão procurando resolver seus problemas. É. Olha só que interessante. Então, eles mostraram lá no Google, antigamente o pessoal buscava por produto, crédito, financiamento. Hoje as pessoas colocam no Google, eu preciso pagar minha dívida. Não está mais procurando um produto específico, ela está querendo resolver. Ou seja, a própria inteligência artificial está colocando a própria pessoa como protagonismo no centro, de novo, das transformações. Então, as empresas grandes que não se prepararem para atender esse tipo de público, ela não vai ser relevante mais para a pessoa Sim. que está querendo resolver o seu problema. E quando eu falei, poxa, né, no dia daquela discussão, eu falei, nossa, assim, a gente para refletir, realmente, já nosso comportamento já mudou a forma como a Sim. gente interage, como a gente Não, busca, é a e é história do carro. fantástico. Muita gente já, né? Você vê a nova geração falando de comportamento. Muitos jovens, eu falei assim, na minha época, assim, eu queria era tirar minha carteira de motorista, né? Tava com 16 anos, eu queria dirigir. Hoje, muitos não fazem a menor questão. Eles querem se deslocar no tempo, né? Eles Exato, querem o deslocamento. Ou como? É exatamente. outra conversa. Então, todo esse processo de transformação tem impactos em várias frentes, assim, e acho que o grande erro, né, acho que das companhias, e até mesmo, né, um ponto de atenção para todos os executivos, independente se é de tecnologia ou não,
é entender, né, essas mudanças comportamentais de consumo, de uso, né, de necessidades, para que a gente, como executivo, consiga entender isso e trazer uma solução adequada com o cliente no centro para valer. A tecnologia vem depois. Vem depois, É exato. assim, o que a gente vê que várias notícias, fracasso, expectativa de sucesso da inteligência artificial pela MIT, lá não bateu os 95% que agregou o ROI da companhia. Então, por quê? Muita gente saiu acelerando no hype, pensando muito no imediatismo e Pensando na tecnologia, né? pela tecnologia, não entendendo de fato como você consegue trazer essa tecnologia colocando o cliente no centro para valer, tá? Então, eu acho que é o desafio nosso como executivo, de fato, entender todas essas mudanças e como a tecnologia acelera toda essa transformação, essa capacidade, preparação para a mudança de mercado e comportamento do consumidor, né? Então, assim, fica esse desafio nosso aqui, né, cada vez mais de como agregar para os negócios, trazer né? isso. Eu acho que nós vamos... conversa mais agradável, né? Nós vamos ter que fazer outro longe. episódio, hein? Nós vamos ter que fazer outro Uau! episódio. Não, o Sérgio tá aqui dando uma aula aqui. Agora, de verdade, nós vamos ter que fazer outro episódio. Não é uma aula? Porque não terminou aqui. Tava só no começo aqui, para só, aproveitar o conhecimento aqui. Só no começo mesmo. Mas, bom, a gente tem que caminhar aqui pro final do episódio, mas... Ótimo. Aguarde, Sérgio Irato. Me aguarde. Me aguarde, né? Você vai voltar. Pra gente bater um papo aqui mais profundo mesmo. Mais ainda, né? Continuar, porque tá sensacional. Adoro debates. Assim. Nossa, dá para debater muitos pilares. Assim, acho que tem muita coisa que eu consigo agregar aí ao longo desse acúmulo de experiências em vários setores, vários públicos. Não, né? Isso é muito bom. Trazer essa visão futura aí para vocês. Não, os colegas está também. de parabéns, inclusive. Né? Bom, quando você não está pensando em tudo isso que a gente já conversou aqui hoje, né? O que você faz ali para descompressão, realmente ali, além de curtir, né, você tem 2 filhos, né, mas eu falo que a gente se apegou ao pequenininho, né, ali. A gente quer emprestado, né? A gente quer ele emprestado ali. Pra fazer um test drive. Boa, muito bom. O que você faz aí para descansar um pouquinho? Não, final de semana, assim, eu sou dedicado à família, né? Acho que família é a base de tudo, né? A essência de tudo. E 100% da minha agenda do final de semana é da família. Eu acompanho minha filha, né, nos treinos de softball, tá? Eu levo ela para treinar. Ela, inclusive, foi bicampeã brasileira na categoria dela, né? A Bianca. Legal. Foi um campeonato na semana passada lá em Maringá. A Bianca tá com 11 anos, né? Então tava na categoria sub-11. Ela já tá subindo para a categoria sub-13 agora. E eu faço que eu pratiquei o beisebol, né, na infância também, né? E eu dou muito valor ao esporte, assim, sabe? Eu acho que o esporte traz disciplina. O esporte coletivo, principalmente, ali, ele ensina muitas coisas, né? Desde do emocional, né? Entre ganhar, perder, resiliência, né? De você colaborar, né? De como você... Trabalho de equipe mesmo, como time, né? você consegue, né? Evoluir, você não desistir, virar o jogo, né? Assim, toda aquela garra, né? Assim, de fato, de acontecer. Então, o esporte em geral sempre para mim trouxe muitos ganhos aí de aprendizado, de disciplina como um todo, e eu faço questão de acompanhá-lo aí, né? E também em eventos aí de exposição, de artes, a gente curte bastante, né? A gente vai em todos que a gente pode aqui. Aproveita que a cidade nos proporciona, né? Que isso aí você não tem acesso lá em cidades pequenas do interior, então tudo que é cultura aqui em São Paulo, a gente bate cartão lá. Vai uma vez, vai 2 vezes, porque realmente é fenomenal, é fantástico que esse momento junto com a família, junto com a Bianca, e a família vai todo junto, né? A minha esposa, o pequeno agora também, ele já vai aprendendo, né, assim, a gostar de cultura, que também acho que a essência humana precisa, né, de ter, né, e valorar essa cultura aqui cada vez mais, né, que nós temos. E essa educação... Qual é o nome do pequeno mesmo? Fernando. E essa educação começa em casa. Exato. Não, muita gente terceiriza para a escola, mas essa educação ela começa em casa. Então, parabéns, né? Exatamente. Acho que tem faltado muito disso. Parabéns pela família, inclusive. A família do Sérgio está aqui hoje, né? Veio acompanhar e fazer o tour. Família linda, tá de parabéns. Obrigado. Legal, família. E, de novo, a gente gostou do seu pequenininho, do Fernando. Test drive. A gente vai levar o Vamos marcar Fernando. o test drive,
uns 15 dias. Apesar que, pelo que eu vi, ele corre, é melhor a gente fazer só um test drive de uns 2 dias primeiro. Se passar por os 2 dias, a gente aumenta por uma semana. Ótimo. Muito bom. Muito, muito legal. Gratidão pela sua presença aqui hoje junto com a gente. Teremos mais. Teremos mais, com toda certeza. Certo? Gratidão pela sua presença aqui junto com a gente. Você quer dar um recado para alguém? Aproveita a tua câmera lá para fazer aquele final bacana. Eu acho que para todos, né, assim, primeiro, né, agradecer vocês aqui, né, pelo convite. Imagina. Vocês são fenomenais aí, tenho acompanhado outros episódios também. E esse espaço é super importante aí para trocar experiência, conhecer as pessoas, porque no dia a dia aquela loucura a gente não conhece. De novo, vamos descer um pouco mais de profundidade, né? Exato. Então tem muitos colegas que a gente vê, mas a gente não, de fato, assim, só não, acaba não tendo essa profundidade. É muito legal poder compartilhar um pouco aqui com vocês. Agradecer a família, né, minha esposa aqui também, né, sempre, né, eu falo, né, que não seria ninguém se eu não tivesse minha esposa e também, né, a própria minha mãe, assim, como referência. Então as mulheres, sem sombra de dúvida, né, elas estão no centro aqui para mim como, né, fator de sucesso aqui da pessoa do Sérgio que eu sou hoje, né, essa gratidão, né, assim, então sejam sempre gratos aí, né, nas jornadas, nas conquistas, que isso engrandece e eleva a gente, né, num outro patamar, né? Ninguém está aqui sozinho, sempre a gente conseguiu dar o próximo passo sempre com o apoio de alguém. Exato. Então você precisa ter sempre esse reconhecimento e ter muito pensamento positivo sempre, né? Ambicionar coisas boas que você vai longe, né? Assim, então, realmente isso é importante, isso é muito importante, Sérgio. Inclusive, né, aqui eu sem querer quase que pulei. Inclusive tem pessoas aqui que falam sobre você. Eu vou ler aqui rapidinho para você. Sérgio Irazzi é amplamente reconhecido como um líder visionário e inspirador, com forte capacidade, né, de conectar estratégia, tecnologia e negócios. É admirado por sua visão de produto, foco em inovação e habilidade em transformar desafios complexos em soluções digitais de alto impacto. Sua liderança é marcada pela clareza estratégica, pela valorização das pessoas e pela construção de equipes colaborativas e de alta performance. Além disso, sua postura ética, empatia e capacidade de engajar diferentes áreas o tornam uma referência em transformação digital e gestão executiva. Olha, que bacana. Parabéns. Então, muito bom ouvir, né? Depois a gente conta o segredo. Então aqui tem a opinião de várias pessoas que a gente legal. Buscou sobre Maravilha. Você. Muito bom. Agradeço. Obrigado, viu? Mais uma vez, gratidão pela sua presença junto com a gente. E agradecer aos nossos apoiadores, né? Que sem eles esse projeto não é possível, né? Não aconteceria. Agradecer a Before, quando a gente fala ali, de plataforma de planejamento e execução da estratégia, gestão de portfólio de projetos, equipes e pessoas, falar lá com Alex Salino. Agradecer a Elo, né, especialistas em soluções SAP e Thomson Reuters, falar com Valberto. Agradecer a Soft Expert, líder global em software de gestão, com uma suíte que integra conformidade, qualidade e gestão de risco, falar lá com Hermínio. Agradecer a Santo Digital, principal parceira do Google Cloud na América Latina e referência quando o assunto é inteligência artificial, dados e cloud. Falar lá com Cláudio Santos. Agradecer a SLMIT, né, especialista em soluções Microsoft, oferecendo cloud, licenciamento, VDI, gestão de software. Fala lá com Crevelente. E agradecer a Vipor, né, Business Analytics, desenvolvimento de sistemas para automação e processos de gestão de dados. Fala lá com o Ricardinho. E agradecer a Pulse Mais, pessoal, todo mundo que acompanha aqui, né, já sabe do projeto da Pulse Mais, que é tirar jovens aí de vulnerabilidade social. E nosso mercado de TI precisa de muitos profissionais, então eles fazem um trabalho muito bacana. Eu sou muito agradecido a eles, inclusive pessoalmente, né, por situações na minha vida. Então, quem puder lá ajudar e ser ali um mentor, né, um mentor desses jovens, fale com a gente também tem aí o endereço deles, se cadastrem, eles dão treinamento para você ser mentor, ou seja, então você ganha também experiência nesse assunto. E todo mundo que a gente ajuda, a gente recebe em dobro. Obrigado por nos acompanhar, gente. Muito obrigada. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E a gente vai deixar o LinkedIn do Sérgio Irazzi para vocês ir lá conectar com ele e bater um papo. Certo? Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu, Sérgio. Obrigado. Até a próxima.